Olá, professora! Olá, professor! Temos aqui um romance fantástico de linguagem única. É Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo. Um livro que traz questionamentos sobre a vida, sobre a ética, sobre valores, sobre aquilo que pode tornar a sociedade mais humana e justa. Os temas tratados são cidadania, ficção, mistério e fantasia e família. Então vamos começar pelas atividades que vão facilitar o seu encontro e de seus alunos e alunas com essa obra incrível. Veja as sugestões. Entender o que é literatura e quais as suas implicações na arte e no cotidiano. Diferenciar o texto literário do não literário e identificar as diferenças entre os gêneros literários pode ser uma boa maneira de introduzir o livro aos leitores e leitoras. Anotar os nomes dos personagens e das localidades para facilitar o entendimento de graus de parentesco ou de amizade, e também para identificar rapidamente a localização dos lugares mencionados ao longo do livro. Fazer breves resumos a cada capítulo, anotando as páginas e os assuntos que mais chamaram a atenção. Pesquisar o contexto histórico-literário do livro. Contextualizar o que estava acontecendo em outras partes do mundo, sobretudo no Brasil, enquanto Rulfo publicava seu livro no México. E identificar qual o papel do padre Renteria, que é um personagem importante no contexto da Revolução Mexicana. Depois, realizar uma análise crítica sobre o contexto de onde o personagem surge. Marcar na história trechos onde se revelam as violências domésticas sofridas pelas mulheres e analisar as formas diferentes com que cada uma se deu. Discutir o papel da religiosidade para o povoado e para o personagem Pedro Páramo. A cidade estava dividida em duas frentes, o povo e Pedro Páramo. A proposta dessa atividade é estabelecer criticamente qual o papel da religiosidade para cada um desses dois elementos. Pesquisar as cidades áridas que aparecem na obra e quais relações podem ser estabelecidas entre Comala, Jalisco e as cidades dos sertões brasileiros. Criar um final alternativo para o livro, antes de terminar a leitura. Imaginar como a história vai terminar e depois comparar com o que Juan Rulfo fez em Pedro Páramo vai ser surpreendente. Por fim, ampliar as concepções sobre o cenário atual das cidades latino-americanas contra a violência e a opressão sofrida pelo povo em rodas de conversa com a turma. Espero que essas sugestões de atividades enriqueçam o seu trabalho com o livro e com a sua turma. Até mais! Olá, professora! Olá, professor! Temos muito para comentar sobre a obra Pedro Páramo, de Juan Rulfo, um romance que aborda os temas cidadania, ficção, mistério e fantasia e família. Quero falar agora de caminhos para o aprofundamento na obra e sugestões de referências complementares. O livro Pedro Páramo está repleto de elementos alegóricos sobre as perdas e feridas do México no período após a Revolução Mexicana. Lançado em 1955, esse romance faz parte do movimento modernista que surgiu na primeira metade do século XX. O modernismo configurou um conjunto de correntes culturais e de escolas artísticas. Houve uma ruptura com os padrões e com as normas tanto na forma de criar arte como no posicionamento político, no México, no Brasil e em outras partes do mundo. Pedro Páramo pertence ao gênero literário romance. O romance é a narração de uma história composta de enredo, temporalidade, ambientação e personagens variados. Juan Rulfo mostra um tempo narrativo inovador em Pedro Páramo. A estrutura da obra não apresenta uma linha temporal contínua. Os personagens falam ao mesmo tempo e instigam a nossa habilidade de localizar quem e onde se apresentam determinados fatos. O romance de Rulfo também é considerado uma obra do realismo fantástico. Isso quer dizer que a narrativa mistura a realidade, a fantasia e o sonho. É uma narrativa nova que explora outras noções da realidade a partir de imagens e personagens que fogem aos padrões cientificamente explicáveis. No livro, todos os personagens que conversam com o narrador, Juan Preciado, já estão mortos. E pior, alguns nem sabem que já morreram. Por meio de uma trama que desafia leitores e leitoras, Juan Rulfo retrata alegoricamente as mazelas e as tragédias das cidades latino-americanas, sobretudo do México. Considerado um livro definitivo da literatura latino-americana, Pedro Páramo se consagrou como best-seller por combinar realismo fantástico, regionalismo e possuir um enredo conciso e preciso. É uma obra que elenca uma série de sonhos despedaçados e também de denúncias por meio das lembranças e dos diálogos dos personagens mortos-vivos.
O livro aborda a forma violenta e opressora com que Pedro Páramo trata seus desafetos e seus credores, a questão da posse indevida de terras, a impunidade de atos de violência e também o relacionamento amoroso. Reunindo lembranças e relatos, Rulfo escreveu essa narrativa com uma estrutura singular. A obra é carregada de sentimentos e memórias, muitos baseados nas próprias vivências do autor no violento e árido estado mexicano de Jalisco. A linguagem é simples e acessível, próxima ao linguajar do campo e permite um mergulho profundo nas marcas da América Latina. Sua turma vai ficar fascinada. Para trazer ainda mais seus alunos e alunas para dentro dessa grande obra, você, professor, professora, ainda pode explorar outros livros, filmes e canções que traçam um diálogo direto com Pedro Páramo. Veja algumas possibilidades. O romance brasileiro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que conta a trajetória da família de Fabiano, sim, a Vitória, os 2 filhos do casal e a cachorra-baleia. Todas estão fugindo da seca do sertão em busca de novas oportunidades. O poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que retrata o enterro de um homem assassinado por latifundiários e a trajetória de Severino ao fugir das privações impostas pela seca. O filme O Alto da Compadecida, de Guel Arraes, adaptação para o cinema da obra homônima de Ariano Suassuna, que mostra as aventuras de João Grilo e Chicó, 2 sertanejos pobres que vivem de golpes para sobreviver. A música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, hino do povo nordestino e sua luta por melhores condições de vida em meio à seca do sertão. Essas obras brasileiras mantêm relações importantes com o livro Pedro Páramo e podem enriquecer bastante seu trabalho na sala de aula. É isso. Pedro Páramo faz uma importante reflexão sobre questões sociais com uma história de mortos-vivos e cenário macabro. O livro vai sem dúvida encantar você e sua turma até a última página. Espero que a leitura seja enriquecedora. Até mais!